Bom dia. Perfeito, perfeito, tá muito bom. Tava aqui ansiosa porque eu tô num outro lugar, então eu não sabia se o equipamento tá funcionando certinho Tu por tá no aqui. outro, no outro. É, eu tô eu estou em Marte. E eu tô na Lua. Estamos em outra base. Tudo bom, doutor Maia? Tudo bem e tu, Beatriz? Tudo bem. Se não tiver, eu invento, porque não tem Ah, saída, né? isso. Quer dizer que eu estava ouvindo o final aqui, que o Afonso vai ter um câncer. Vai, coitadinho, ele vai ter um câncer e parece que na novela original não teve. Eu não sei bem como é, porque eu não vi a outra, né? Mas ele vai ter um Ah, câncer e o detalhe, quem vai ter condições de salvá-lo é o irmão dele, aquele que a megera esconde. o que é lesado, né? Isso, ele que tem alguma coisa a ver com. Não sei bem como é que é, aqueles câncer de sangue, Talvez transplante de medula, né? medula, parece que é isso. Eles vão fazer um teste e ele é o único que pode salvá-lo. Ah, E aí ela vai ter que, né, não sei exatamente o que vai acontecer, mas provavelmente ela vai, de alguma maneira, ele vai reaparecer, né? isso, é a trama, né? A trama, é. Isso. Mas eu Eu, assisto a não, eu novela e vi eu também. gosto de assistir a novela. Eu quero sair um pouco da realidade, né? Sim, é que ali ela mostra bem essa natureza dupla que a gente tem, né? E que é difícil de entender, né? Porque se tenho uma linha assim muito ética e moral, eu, eu, eu não consigo entender que exista a não ética e a não moral, né? Uhum. Que é mais ou menos o que tu estava falando, que nós somos duplos, né? E dependendo do tipo de poder que eu tenho e vamos dizer assim, da estruturação de caráter que foi montada quando eu era ainda dependente da família, eu posso ter linhas, vamos dizer, de caráter mais psicopáticas, menos culposas, mais malandras, espertas, né? Então é o que eu vejo no mundo. E eu deveria, como tu disse, entender que isso é uma coisa que é uma experiência pessoal de cada um. E que cada um de nós tem uma ideia de como deveria ser ou idealmente deveria ser, mas sempre com essas mutações ou essas visões que eu acho que a gente tem que ter uma crítica pessoal cada vez mais aumentada, né? Bem que tu Uhum. falou. Mas aí é que tá, né? Porque na verdade a gente gostaria de ver um mundo cor-de-rosa e viver no mundo cor-de-rosa. Isso aí não tem dúvida. Esse é o ideal de todos, né? Uhum. Pode ser Mas, a pessoa mais organizada, a pessoa mais fria, a pessoa mais não sei o quê. Na verdade, quando tu vê, ela parece uma criança fantasiando o que ela gostaria dentro dos conceitos dela e a realidade em torno, né? Tu fica exato, quer dizer, imaginando que todo mundo é como tu, que pensa como tu, que age como tu, que não sei o quê. E quando tu vê algo que foge desse padrão, é meio que o meu mundo caiu. E não devia, né? A gente só devia aceitar, mas é ruim, é difícil. pois é por isso que eu digo que quanto mais conhecimento tu tem, então, por exemplo, tu tem essa visão do mundo. Então vamos pegar um livro de filosofia, vamos ver uma história da filosofia, porque aí então eu começo a ver que tem pessoas que pensaram muito esse caminho, esse sentido de vida, escreveram e isso pode me ajudar a entender essas duplicidades, né? Porque senão eu fico martelando sempre numa posição assim que ela fica até chata, né? Uhum. Porque parece uma queixa repetitiva, quando na realidade tem muita gente que já pensou tudo isso, escreveu, e por isso que se diz que o conhecimento, e principalmente a leitura, é que dá condições de eu entender a complexidade da existência e do mundo, que não para nunca. Quanto mais tu tem certeza, mais incerteza aparece, né? Nós temos aqui um caso, doutor Maia, que eu acho que já foi, eu acho que segunda, terça-feira que ele me mandou e tal. É tipo assim, ó, ele foi criado com os pais separados Hum, e houve muito jogo
para ele, para uma irmã dele e para um sobrinho da mãe dele que foram criados todos juntos, tá? Então ele diz que o pai manipulou muito, jogou muito porque odiava a mãe, odeia, não é odiava, odeia a mãe. Agora ele já é adulto. E hoje ele reconhece que o pai manipulou muito eles, com muita coisa, muita confusão em todo o tempo, porque eles não se acertavam, e o pai ficava botando coisas na cabeça deles quando eles ficavam com o pai nas férias e final de semana. E eles chegavam de volta em casa bem atordoados, com tanta coisa que o pai tinha falado sobre a mãe e os parentes dela. E no final das contas, eles perderam a confiança, principalmente ele, que está nos contando isso, perdeu a confiança total no pai. Mas não perdeu o amor, porque sente pena do pai. E aí ele hoje tem dificuldades com os filhos, porque ele quer ser absolutamente verdadeiro e dizer tudo que é verdade, verdade, verdade para os filhos, e a verdade às vezes magoa. E ele está perdido, ele diz que não sabe se está errando ou não. Ele tem um filho de 11 anos. Pois é, isso é o que a gente a seguido fala, né? Nessas identificações. Eu queria, até esse filme que a gente vai falar, que é O Último Amor de Mr. Morgan, que não deu certo nessa semana, mas a gente está deixando para frente. Tem a primeira parte do filme, é mais uma ligação assim de solidão e amor, mas depois ele se aproxima do filho, principalmente, que até aconselho essa pessoa a ver esse filme, porque na segunda parte aparece justamente o pai com as problemáticas ligadas ao filho. O filho o amava muito, mas o pai queria ser positivo, verdadeiro, mais ou menos como tu colocou que esse ouvinte disse, dizendo verdades ou tomando atitudes que o filho denuncia como distanciamentos ou não entendimentos do que ele deveria ter feito. E a mãe era super amorosa, super querida, né? Mas aí o que aconteceu é que, na medida que o filme evolui, os dois se aproximam e o pai diz uma coisa assim muito clara para o filho: olha, eu quis tudo de bom para ti e não queria ser como meu pai foi, mas agora eu estou me dando conta que, na realidade, eu fui igual ao que o meu pai foi para mim, querendo ser diferente. E não me dei conta que a minha identificação com meu pai me fez ser o mesmo pai que eu não gostava para ti em relação ao meu. Então são insights interessantes, né, ou vivências interessantes que a gente pode mudar se dando conta que, por mais que eu queira o contrário do que eu fui educado, eu posso, na conduta, ser igual àquilo que o meu pai foi comigo. Então, por isso que eu me lembrei que esse filme mostra esse desacerto e o reconhecimento mais tarde do pai de que ele deveria ser diferente. Sim, eu lembrei daquela música, eu acho que é da Elis Regina. Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ó, tu vê, é outra colocação, porque essas identificações, elas têm uma base afetiva que é meio irracional e distante da razão. Então, eu parece que estou fazendo uma coisa nova e, na realidade, o efeito está dizendo que é uma repetição daquilo que eu não gostei. Por isso que eu digo que essas identificações, elas são difíceis de eu perceber sozinho. Então tem dois caminhos para perceber as coisas e avançar: conhecimento, leitura, visão mais complexa da realidade, ou terapia. Porque aí, então, com o outro que é mais capaz de perceber onde eu estou errando, aí eu consigo pegar e entender. Mas é que essas terapias são complicadas porque a maioria de nós é muito orgulhoso do nosso saber. Então eu fico assim, o que eu vou fazer lá naquele médico ou naquela psicóloga ou naquele psicólogo que eu já não sei o que ele vai me dizer que eu não sei.
Aí eu me lembro do Gabardo. É uma lenga-lenga, né? Não tem como a gente fugir disso, e a vida acaba sendo exatamente isso, é uma repetição inacreditável. E Isso, aí a gente vai vendo isso até mesmo na própria história, né? Na história política, na história religiosa, é uma repetição, e o mais inacreditável é que os erros se repetem. exatamente. E as pessoas têm grande dificuldade de entender, mas como se repete? Mas eu estou vendo o erro. Mas e como é que ele se repete? Pois E é. depende de uma evolução pessoal de cada um para não repetir os erros. Mas é que, na linha do poder, do narcisismo e da onipotência, sempre que eu ganhar um pouco mais de poder baseado ou na política, ou no dinheiro, ou na manipulação, esse lado meu arcaico, onde ele é mais pulsional e de satisfação de desejos, pô, que poder que eu tenho, eu posso fazer o que eu quiser. E aí é interessante que lá no em cima, onde está o poder e poder haver uma mudança, parece que aparece o mesmo que acontece comigo aqui no micropoder pessoal, familiar. Uhum. É que, na verdade, o ser humano, que é o que está no meio de tudo isso, né? Tudo que a gente fala no meio está o ser humano. Exato. Então, Eu, né? o ser, eu sou, não, eu sou especial. Mas, pô, Beatriz, eu e tu somos especiais, né? A Não, gente, eu não, eu fora, eu só estou aqui sentado olhando. nós sabemos tudo. Se nos ouvirem, o mundo muda. Muda tudo. Não, mas acontece isso, é que nós não conseguimos não repetir, nós acabamos, sabe, é um negócio impressionante isso. Se tu pegar a tua história, não precisa procurar a humanidade nem o resto do mundo, tu pega a tua história. O que tu estava fazendo há 10 anos atrás? Se tu conseguir te teletransportar para lá, tu vai ver que tu estavas fazendo a mesma coisa, num ambiente diferente, ou na mesma peça, no mesmo lugar, com pessoas diferentes, ou as mesmas pessoas. É uma repetição insana que a gente vive. E isso deve ter alguma base, deve ter alguma coisa essencial para ser assim. Mas, na verdade, é sempre uma repetição. Porque não tem Então, muito o que fazer diferente. Porque aqui é a base de tudo que é o nosso egoísmo, a nossa pretensão, os nossos sonhos, os nossos orgulhos, o nosso ego, né? Aliás, a base do budismo, né? A base do budismo fala sobre o ego, né? Que é ele que é não, o nosso pior inimigo. e uma das coisas mais difíceis de entender, eu estava falando, o ego, o egoísmo, o orgulho, a onipotência. Isso é muito difícil de entender porque nós estamos sempre lidando com o prazer vinculado ao que é eticamente bom, no sentido que é certo e errado, bom e mal. Então a gente segue uma ética assim, eu quero ser bom e quero fazer o que é certo. Então, isso é uma coisa que dá Claro. prazer, eu ser certo e fazer as coisas boas. Dá orgulho. Mas eu não entendo, isso que é a grande dificuldade, que na linha negativa, que é o chamado trabalho do negativo, é o contrário. Eu também sinto prazer em ser mal, em não fazer o correto. Há um prazer oculto no sadismo e no masoquismo. O mesmo que eu tenho no poder, no lado positivo. Então as pessoas dizem, mas como? Como? Por que se repete? Por que ele faz isso? Por que ele não vai para o lado bom? É porque nesse desvio, onde eu não tenho equilíbrio das duas forças e que elas estão misturadas, o prazer que eu tenho de manipular o outro, de judiar do outro, de criar problemas, de sentir a minha onipotência no lado negativo, é tão delicioso. Aí é que entra o que a gente chama de demoníaco ou mal. A delícia do mal é parecida com a delícia do bem. Parece que eu estou dizendo uma besteira incrível, mas na prática o que a gente vê é isso.
Sim, quando o é porteiro ruim, mas é bom, né? é ruim, mas é bom. Então é aquela coisa, mas por que que tu fica nessa relação? Ai, eu não sei, mas eu detesto, mas eu gosto. Não, eu Não, tava. Agora de manhã eu tava comentando aqui que eu antes, hoje de manhã, depois, junto com o café e tal, eu comi um limão bergamota. Como quem come uma bergamota, mas é um limão bergamota. E aí alguém, como é que tu pode comer o limão bergamota? E eu falei exatamente isso, é ruim, mas é bom. Sabe? Então, mas eu não tenho como explicar. Se alguém me pedir, explica, Beatriz, eu vou dizer, não sei. Porque é ruim, mas é bom, entende? Mas é bom para mim. Outras pessoas jamais, nunca fariam isso. Mas como é que eu vou explicar esse ruim, mas é bom? Né? E isso então, aqui nas relações também acontece, né? Nas mas então, decisões. se eu pergunto para um cara do PCC, por que que tu é do criminoso? Por que que tu tá desse lado? O que que ele vai me dizer? É ruim, mas é bom. Olha, para mim é ótimo. Sim. Mas é que esse para mim é ótimo, também não tem uma explicação, né? E a gente parece A que tem. explicação é o desejo, é o prazer. Uhum. A única explicação é o prazer, por isso que eu chamo de desejo. O desejo é pulsional. Pulsional significa, até dá para falar, então, é assim, na química, né? Se eu tenho uma vivência odiosa, ressentida, agressiva, ela me dá uma força vital poderosa que eu posso começar a degustar. Eu gosto de judiar. Uhum. Por que que tu judia de animais? Eu não quero te dizer, mas me dá um prazer incrível, assim, ver um gato com um rabo amarrado no negócio e largar ele. Eu digo, mas vem cá, tu é odioso, tu é um cara... Ué, mas eu me dou bem na minha vida. Mas eu gosto disso. E aí fica difícil de entender, porque a maioria de nós fica assim, mas a gente tem que ser só do bem, só do lado bom. Pois é, mas os dois estão misturados. Quando tu lê aquela coisa Mas do pacto com o demônio, né, do Goethe, Fausto. né, Uhum. tu fica assim, mas vem cá, mas pacto com o demônio, demônio a gente tem que jogar fora. Eu não sei nem por que que Deus criou o inferno ou o demônio. Eu acho que não foi ele, mas em todo caso dizem que foi. Por quê? Porque não só criou coisa boa. Essa separação entre bom e mal foi um problema que atrapalhou, acho que, o nosso desenvolvimento. Porque se a gente conseguisse trabalhar, não é trabalhar, é aceitar que a gente tem esse lado bom e esse lado mal, nós aprenderíamos a lidar com eles, com o lado bom e o lado mal. Só que a gente, Aí, por exemplo, eu me acho a coisa mais querida, sabe? Eu me acho assim, meu Deus, eu sou muito boazinha, sabe? Eu sou como eu sou querida. Só que, de acordo com a realidade da minha história, evidentemente que eu já comprovei mais de uma vez que não é verdade isso. Entende? Que realmente não é verdade. Eu tenho essa ideia, mas só que não. E aí eu não consigo admitir, e não admitindo, eu não consigo nem flagrar quando eu não estou sendo boa. Porque eu não me exatamente. conheço, eu não sei quando eu não. Às vezes, tu tá fazendo um bem, só que não. E tu não consegue te flagrar, porque tem essa fantasia, né, de que eu sou a coisa mais querida. E não é? Sim, eu estou imbuído de que eu sou o cara certo e o meu caminho é o certo. E se tu me seguir, provavelmente tudo vai dar certo. Isso. E eu, mas aí eu vou ficando radical com aquilo que não é certo nos outros, mas não percebo que o meu jeito de ser, prazeroso no correto, pode estar indicando que eu estou sendo tão incorreto como eu estou criticando no outro. Isso é uma das coisas mais difíceis de entender, porque, na realidade, pelo meu orgulho pessoal, eu sempre estou mais certo que o outro. E o meu ideal deveria ser seguido por todos, aí tudo seria maravilhoso. Sim. Então, tu Ontem vê eu que o vi, ponto cego é difícil de é ver, né? muito, muito. Ontem eu vi um quadrinho de piada que eu achei assim, meu Deus do céu. Como é que a pessoa consegue imaginar? Tinha um cara, um velho, no parapeito, assim, de uma janela que ia se matar, tá? Eu vou me matar. Ele tá ali parado no parapeito da janela e ele explica.
dentro do apartamento, uma poltrona e na poltrona sentada uma velha, tá? Aí ele diz, eu vou me matar porque eu não aguento mais. São 35 anos de alguém me dizendo que eu tô errado, tá? Quer dizer, a causa do suicídio dele seria um casamento de 35 anos, onde a mulher disse para ele, né, que ele tá sempre errado. Aí ela, lá dentro, sentada, diz, não é 35, são 36. Até na hora em que ele vai se matar, ela corrige ele. Então, Assim, eu fiquei encantada com aquele quadrinho. Digo, meu Deus, olha só, e realmente, né? Ele já está no auge, assim, eu não aguento mais. São 35 anos essa mulher me corrigindo. E ela nem aí se ele vai se matar ou não, são 36. então são esses pontos, pequenos pontos e grandes pontos cegos que nos habitam o tempo todo. Então, eu montando uma teoria que me satisfaz, ela passa a ser a minha teoria, minha, em relação ao mundo e aos outros. E aí fica um ponto cego meu, porque eu descobri um caminho e esse caminho é o que é o ideal. Olha aí, como é que essa sociedade é, por que dá esse exemplo, por que faz isso, por que não se dão conta, quer dizer, eu não lido com a complexidade num mundo mais pessoal e com conhecimento maior de como é realmente a realidade por isso que eu digo sempre, quer dizer, alguém para entender melhor as coisas deveria ler um pouquinho mais de filosofia, porque são os filósofos que levantam as ideias mais diferentes de como é a realidade. E aí eu posso achar um caminho meu, se eu sou capaz de ler um de outro, ou ter uma ideia daqui e dali, né? Mas não ter tanta certeza do que eu resolvi ser ou achar nos outros. Mas é muito difícil a gente conseguir viver sem certezas, né? Bom, aí tu tem razão, né? Porque se eu crio uma incerteza aqui, imediatamente eu entro na ansiedade. E o problema é o seguinte, né, Beatriz? Aquilo que a gente sempre fala. Ansiedade, sem sentido, vazio, depressão, angústia. Todo mundo quer fugir disso. Mas, na realidade, de quem quer crescer internamente, no momento que eu sou ansioso e que eu, então, uma das formas de resolver a ansiedade ou a insatisfação é fazer uma crítica ou achar um bode expiatório lá, porque nunca voltar para mim e dizer assim, deixa eu conversar com a minha ansiedade, com o meu vazio, com o meu sem sentido ou com o meu estado depressivo. Metade da população do mundo sofre de ansiedade hoje. Até nessa última vez eu vi que a nova pandemia uma reportagem interessante, a nova pandemia é a solidão. 1 em cada 6 pessoas no mundo são solitárias hoje ou vão ser solitárias. E a solidão, além de ser um grande problema psicológico, ela causa problemas físicos de doenças variadas autoimunes e ainda por cima problemas cardíacos e morte mais cedo. Mas como está muito difícil de viver numa sociedade complexa como essa que está, então a tendência é eu ficar indignado e ficar mais sozinho. Olha que paradoxo. Uhum. Mas então nós dois estamos levantando hipóteses possíveis para aqueles que se identificam com o que a gente está falando, que talvez eu tenha que ser mais objetivo comigo, olhar a meu nível de ansiedade, meu nível de depressão, e basicamente sem sentido, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Uhum. É que também, junto com muitas coisas assim que a gente observa, ficou feio tu ser uma pessoa que te preocupa muito contigo, porque isso foi traduzido como sendo um egoísmo. Tu é egoísta, se tu só pensa em fazer o que tu gosta, se tu só pensa na tua felicidade, tu é egoísta. Então, passou a ser quase um bicho-papão, assim, tu dizer, por que tu faz tal coisa? Eu faço porque eu gosto. E a pessoa, mas tu não te importa com os outros? É como se tu tivesse meio, sabe, ofendendo o resto da humanidade.
Então, existe assim, é tudo muito exagerado, né? Tudo muito dramático, tudo muito. Se tu não é uma coisa, tu é outra. A gente se acostumou com a dicotomia. É difícil tu viver uma coisa assim de simplesmente aceitar e não dar uma dimensão estúpida para uma coisa que às vezes é uma coisinha de nada. Não quer dizer coisa nenhuma. A pessoa se ofende, a pessoa se magoa, a pessoa fica toda fragilizada. Meu filho não me ama, só porque o filho não ligou. A minha filha não gosta de mim, só porque a filha não disse um não. A gente está muito mágico, né, doutor Maia? A gente está muito. Parece que o mundo é. Cada coisa que acontece é uma decisão final, é um apocalipse. Tu vê, agora tu falando eu tô sempre querendo o positivo, mas como eu defino fortemente o negativo, né? Quer dizer, quando tu diz assim, eu gosto de uma coisa mais amarga, limão mais amargo, lima, sei lá, tu disse sobre isso. Aí o outro, mas como que tu pode? Olha, aí surge a empatia. Eu acho assim que eu gosto assim, agora tu pode gostar do teu jeito. Se eu tiver essa empatia, eu posso lidar com um certo egoísmo meu, de ser eu, desde que eu aceite o hipotético egoísmo do outro de ser ele. Sim. Mas se eu sou dono da verdade, aí então eu logo vejo que o outro está errado e quero corrigi-lo. Bom, isso aí já é o exagero do orgulho, né? Ontem, doutor Maia, eu comentei aqui, alguém me mandou uma história que eu não vou lembrar detalhes, tá? Porque foi ontem. Ontem foi um dia aqui que eu estava mais atrapalhada do que, sabe, cachorro em dia de mudança. Estava bem atucanada. Então, mas ontem, ou foi ontem? Agora não me lembro. Mas o fato é que foi agora, nesses últimos dias. Alguém aqui me mandou alguma coisa sobre que homens simulam orgasmo, tá? Tu viu isso aqui, Beatriz? Eu vi, mas não entrei em detalhes. E eu coloquei que, assim, de sopetão, né, me dizendo isso assim, me mandando não sei o quê, eu não tinha muita coisa para dizer, a não sei que tudo bem. Se a mulher simula, por que o homem não pode simular também? A gente não quer direitos iguais? Então, eu só falei assim. Aí, depois de tarde, uma pessoa me mandou aqui, dizendo que eu tinha ofendido as mulheres, que eu tinha ofendido os homens. E aí eu achei, eu digo, não, vou deixar para conversar com o Dr. Mike, não é que ele vai me proteger, mas ele vai tentar, então, né? Porque, na verdade, o que eu quis dizer é que, primeiro que eu acho que isso não deve ser tão incomum. Deve acontecer muito mais do que a gente sabe. Porque se tem uma área que a gente mente pra caramba é no sexo, tá? Exato. Principalmente porque nas revistas nós temos orgasmos múltiplos, a nossa vida tem um sexo animal, não sei o quê, e a gente sabe que no feijãozinho com arroz não é isso, tá? Mas o ideal é tu dizer, né? Com o João eu tive não sei o quê, orgasmos múltiplos e não sei o quê. E eu disse ontem apenas o seguinte, se a gente está trabalhando para que todo mundo tenha o mesmo direito, seja tratado com o mesmo carinho, o mesmo afeto, que a gente possa aceitar o outro, não sei o quê, dizer que existem homens que simulam o orgasmo só me deixa um caminho, dizer que está tudo bem. Tá? Individualmente, eu acho que ele poderia resolver isso com a companheira, com o psiquiatra, com alguma coisa, Mas eu digo, entre nós aqui, eu acho que está tudo bem. Se a mulher simula, e a gente sabe que simula o orgasmo, por que o homem não pode simular também se ele estiver meio cansado? Diz, eu consegui, mas não conseguiu. Não te parece que simplesmente tem que ser visto como uma coisa natural? Ou eu estou ofendendo alguém? Pois é, aí entra de novo esse tipo de crítica, né? Em que eu posso, primeiro nível, para estar escondendo de mim mesmo algo que eu faço e que eu mesmo não me dou conta que, ao esconder isso, eu vivo uma situação que não pode ser denunciada por ninguém. E se aquela pessoa, no caso a Beatriz, falou isso, ela está me ofendendo, porque a minha visão de como as coisas devem ser está vinculada à minha estrutura pessoal de autoestima. Então, se a minha autoestima está de acordo com o que eu penso e
minha maneira de ser, se alguém diz o contrário do que eu penso, e o meu pensar está ligado à minha autoestima, essa pessoa está me ofendendo. Então, eu não consigo entendi. olhar para dentro de mim e ver a divergência ou a incerteza que me habita, porque o meu orgulho e a vergonha que me habita, eu não posso falar essas coisas. Tu vê que tem uma zona tão íntima, interna de cada um de nós, que ela é difícil até para mim ser íntimo de mim. Olha que coisa mais estranha isso. Bah. Mas eu me fechando desse jeito, o meu orgulho, a minha autoestima, a minha vergonha me defende daquele inimigo que ousou levantar essa hipótese. Está me ofendendo. Aí é difícil mexer com isso, porque isso é uma estrutura de personalidade, está fechada. Eu tenho certezas, e ai de ti, Beatriz, que tu me mude a minha certeza. Tu é uma mentirosa, sei lá, tu está revolucionando com essas mentiras aí na rádio. Tu está falando mal das pessoas. Se eu fico nessa linha radical, eu fico contra ti e não me dou conta que eu estou defendendo um orgulho e um fechamento meu em que eu não consigo abrir e dizer, olha, mas ela disse uma coisa interessante. Se é possível fingir orgasmo feminino, por que não é possível fingir orgasmo masculino? Uma coisa até lógica. Ah, não. Vê? Pois é que primeiro que eu fui pega de surpresa com o assunto, não é o assunto da minha pauta, né? Eu não acordo de manhã e fico pensando, hoje eu vou falar sobre orgasmo. Isso não acontece comigo, não é na minha pauta. Mas a questão é que é claro que isso aí tem que ter todo um trabalho, desenvolver, conhecer detalhes, porque tem tanta coisa que no sexo é camuflado, né? Até pra gente mesmo, porque é uma coisa, é pecado, né? É uma coisa difícil de colocar assim. Então eu coloquei, a única coisa que eu coloquei não é entrar em detalhes técnicos do orgasmo, porque aí eu não posso mesmo. Né? Se eu vou Claro. entrar em detalhes técnicos, eu vou estar completa, me leva para o hospício, porque eu estou louca. Eu não sei. O que eu sei, o que eu falei é que se, na hipótese, que todo mundo comenta, de que as mulheres, 70% parece das mulheres, já fingiram ou fingem orgasmo. Por que os homens não podem ter também, se a gente quer direitos iguais? Foi isso que eu falei sobre o direito, se acontece, de os homens também fingirem. Mas não tecnicamente, porque tecnicamente é que a mulher pode fingir, porque a mulher não precisa provar que ela está com tesão. A mulher não tem ereção. Ela só finge um ai, parece que já está tudo certinho. O homem não, o homem tem que ter o membro erecto. Né? Então é diferente uma coisa da outra. Mas o que eu disse é que se uma pode praticar, o homem também pode, é só isso, o direito de fazer a prática de fingir. Foi essa a minha defesa. E não tecnicamente ali, porque eu desconheço como é que funciona, né? É que essa pessoa também pode estar indo para o lado assim, o homem não pode fingir, porque se ele não ejacular é porque ele fingiu. Pois daí a parte técnica da coisa, né? Porque se, por exemplo, ele ejacula penetrando, ela vai saber que ela não vai saber se ele ejaculou. Né? A não ser que ela fique ali esperando. Eu acho que ela colocou essa posição aí, né? Talvez. No sentido assim, que o homem pode ter uma ereção, ter uma relação longa até, e não ejacular, quer dizer, então, hipoteticamente, não teve orgasmo. Então, aí que entra o que seria a dúvida, talvez, dessa crítica, porque aí ela diz assim, mas a Beatriz disse que ele fingiu o orgasmo. Não pode fingir, porque se ele não ejaculou, ele não teve orgasmo. E se ele ejacular, ele teve orgasmo. Então, o homem não pode fingir porque ele tem que ter ejaculação para ter orgasmo. Não sei se a pessoa não ficou nessa aí, né? Sim, tecnicamente. Mas aí a minha fala não tem nada a ver com a parte técnica da coisa.
A parte Não, mecânica da porque coisa, a parte, sabe, é que a o raiz da cara coisa. Eu estou falando é é, o direito de fingir. Não sei como é que finge, não sei como é que faz. Eu não é, tenho ideia de como é que seria. Agora, a pessoa pode. Ai, que bom, estava muito bom. A pessoa pode fazer. A ceninha dá para pode. fazer. A Sim, ceninha mas aí tem, eu qualquer acho um que pode ficou na fazer. parte técnica. Ah, tu tá fazendo, mas não ejaculou. Então todo Pô, mundo mas a teve orgasmo. pessoa parou tudo para ir ver se o cara ejaculou. Ah, Eu não é, tu vê que é complicado. vamos parar agora e quero ver aí. Me mostra. É por isso que eu disse que eu só falei na parte do direito de fazer, e não Sim. de Agora, como se por que a faz, crítica veio tão grande? Isso é que chamou atenção. como é que faz, como é que prova. Então eu não sei. O que eu disse é só que eu acho, é achismo também, se a mulher pode, e parece que é meio prática, né? Faz parte da É. prática, e ninguém duvida que ela finja, por que o homem não pode? Só isso, eu não quis entrar em Foi. detalhes. Tu deu uma visão assim, há um equilíbrio. Eu também posso. Ah, não, não pode, porque eu posso provar que tu tá mentindo. Não, e é verdade, daí a gente vai entrar nas impossibilidades. A mulher pode fingir porque ela não tem, supostamente. Mas aí tem que falar com alguém que seja especialista, né? É. Porque também se sabe que a mulher também, né? Ela expele um É, determinado líquido quando ela tem aí orgasmo como é também. que. Aí para tudo e chama os universitários para ver se. Chama o especialista, né? Agora veja como não importa o nível da pessoa, nem a qualidade, nem o estudo, nada. É um assunto que deixa todo mundo constrangido, né? Mas aí que está, esta zona é a mais carregada de grandes dificuldades, por isso que até tem a especialidade, né? Eu vou consultar um sexólogo, uma sexóloga, né? Para ver essas nuances, primeiro as nuances mais objetivas, que seria então, por que está vendo isso, está vendo aquilo, no sentido mais objetivo e da medicina ligada à sexualidade. E depois, então, a sexualidade ligada a essa maneira mais mental e afetiva de funcionar, que aí uma se soma à outra, e aí as grandes dificuldades na sexualidade estão baseadas nisso, né? E de uma certa maneira isso então deixa o ser humano partido, fragmentado, porque o poder do prazer ele é absoluto, tanto é chamado orgasmo, chama de pequena morte, né? Seria assim uma pequena morte por causa do prazer profundo que ele supostamente dá. Eu não sei porque eu não conheço. Não é, mas tu tem Eu vou razão. aqui dizer, não, eu não sei como é que é porque eu não conheço. Mas o que eu quero dizer assim, ó, é que até que ponto essa fragmentação não pode nos tornar pessoas muito mais assim raivosas, odiosas, frustradas, com baixa autoestima, porque se nós somos um saco de química, e a gente será que a ausência desse prazer não vai cortar alguma capacidade de amar, alguma capacidade de querer o bem do outro, alguma capacidade de ser feliz? Eu estou aqui imaginando, né? Que isso Não, pode mas cortar nosso fluido, a nossa força de querer a felicidade para todo mundo. Então tu é capaz de violentar, tu é capaz de explorar, tu é capaz de mentir para tirar a força do outro de trabalho, né? Por que tem gente que fica tão furiosa assim quando eu já vi diretores e pessoas ficarem absolutamente fora de si quando alguém fala que tem que aumentar o salário, sabe? É como se fosse uma ofensa pessoal, assim. Como assim tu quer aumentar o teu salário? Como assim tem que aumentar o salário do trabalhador? Não tem que aumentar, eles já estão ganhando o suficiente. Parece assim que é um ódio pessoal, sabe? aí entra Misturei os essas assuntos. coisas.
entra uma série de problemas aí pessoais, como eu disse, zonas internas aonde se cria a agressividade, ansiedade, depressão, cobiça, onipotência, né? Porque vários níveis aí tu tocou nas intimidades e nas relações entre as pessoas, né? Porque aí surge essa variação enorme de zonas de poder, mais egoístas, mais malandras, mais espertas, e de novo nós entramos direto aí na área sadomasoquista, quer dizer, se eu sou um cara que tem um egoísmo muito grande, sou dono de uma empresa em que eu quero sempre mais lucro, mais lucro, mais lucro, eu posso sadicamente estar usando aquelas pessoas para me tirar o máximo proveito para mim. E assim, então, em vários níveis de poder e de intimidade em que isso acontece. Então, o sadismo masoquismo pode acontecer na cama, no sexo, pode acontecer no trabalho, pode acontecer em relações familiares. Quer dizer, a complexidade das zonas sadomasoquistas e zonas positivas se misturando, em cada nível desse que agora tu tocou, ele aparece com dominações daqueles que têm mais poder, e mais egoísmo, mais expertise e mais narcisismo. Então, eu sempre estou mais correto do que tu na medida que tu quer me tirar a minha zona de poder. Então, eu já sou teu inimigo dentro de uma linha assim meio diplomática, mas sempre querendo te passar para trás ou ganhar alguma coisa a mais. Então, tu vê que essa zona é que é muito complicada pessoalmente. E ela tem vários níveis sociais, desde a intimidade íntima comigo mesmo e com o meu parceiro próximo, até os níveis estratificados sociais que vão se complicando, né? Vamos pegar aqui um caso, não exatamente para continuar com o tema, mas no caso do Trump, por exemplo, o Trump agora está com um problema lá nos Estados Unidos vinculado ao episódio do Epstein, que seria um camarada que acabou se matando na cadeia e que oferecia numa determinada ilha meninas, crianças, para pedofilia para autoridades de alto escalão, e milionários e tal, e aparecem fotografias do Trump junto com ele, ainda mais jovem, que ele frequentaria essa ilha e seria amigo do Epstein. E isso está causando um problema gravíssimo, mas eu acho curioso porque isso também não é uma coisa muito falada e tal, porque está ligado, vinculado muito especialmente ao sexo também? Eu acho que sim, porque, vamos dizer assim, esse tipo de crime que é, vamos dizer assim, aquele outro negro que era Didi, cantor, né? Está sendo. o Didi. Aí mostra bem que quanto mais poder eu tenho, mais eu posso fazer tudo aquilo que seria o negativo ou sádico e masoquista na linha do meu poder e de forma oculta. Então, nesse nível aí, pode ser que o Trump esteja envolvido nessas coisas e vai deixar que apareçam partes aonde ele não está envolvido e apareçam outros que não teriam assim maiores problemas ou pelo menos não têm uma relação com ele, Trump. Então, isso mostra que quanto mais poder eu tenho, mais eu manipulo aquilo que eu posso fazer. Aí até me lembrei que foi visto agora que um pouquinho antes do Trump botar os 50% de tarifas aqui para nós, quase que, vamos dizer assim, uma hora antes de publicar isso, alguém comprou 4 bilhões em dólares e vendeu. Então o dólar subiu, em 3 horas ele ganhou 4 bilhões de dólares. Isso não aconteceu só com o Brasil, aconteceu em outros lugares. Quer dizer, então as informações privilegiadas e as malandragens ocultas que tem por trás do poder estão acima da nossa compreensão pessoal mínima aqui, porque eu não estando lá, eu acho isso um horror. Mas eu estando lá, eu estou no céu do demônio, quer dizer, eu posso tudo.
E isso que é difícil de entender, que o poder e a capacidade de estar em posições de altíssimo nível de poder econômico, político e por aí afora, eu posso tudo que aqui no nosso nível é condenadíssimo, mas que lá eu dependo muito da justiça e dependo muito, então, do que eu posso fazer com a justiça e tudo mais. E aí, então, entram os poderes, dinheiro e tudo mais, que a gente vê o tempo todo. É a chamada janela de oportunidade, né, que eles dizem. Exatamente. Então, essa janela é muito boa de ser usada quanto mais poder eu tenho. Quanto menos poder, mais eu fico assim, meio deslumbrado negativamente. E como é que pode? Aí eu fico, né? Ai, mas fazem isso, mas fazem aquilo. Mas eu sou um ingênuo, então, né? Porque eu não consigo entender o que é o poder, o que é o dinamismo e por que as pessoas querem tanto poder. Eu sou ingênuo. Olha, e é uma ingenuidade porque eu não tenho poder, porque talvez eu estando lá eu pudesse ser parecido com alguém que eu critico agora lá. Aí é uma coisa pessoal que tem que ser entendida nesse nível. Porque está sempre tudo meio certo e meio errado, né? Uhum. Em todo caso, é um caso separado, né? Aqui tem uma Exatamente. pessoa que está contando, ele trabalhou em penitenciária, tá? Aposentado, servidor público. E ele diz que observou no trabalho dele que os caras que têm mais violência foram têm próximo deles mães muito apegadas. Choram, se descabelam, pagam, fazem qualquer coisa para dar condições para o filhinho. Ou então alguma mulher, alguma namorada, amante, sempre tem uma mulher que quer fazer tudo o que eles precisam. E os mais bonzinhos, os mais quietinhos, geralmente são abandonados. Isso teria alguma importância, doutor Maia? Pois é, aí que surge o que a gente chama expertise, né? Que algumas pessoas têm desde cedo, né? Que certas manipulações me dão prestígio e me dão oportunidades que os outros mais obedientes ou mais quietinhos não têm, né? Então, até se diz assim que nas pessoas, isso é por estatística, né? As pessoas mais desvalidas do mundo, que zonas de alta pobreza, 1/3 dá certo. Então, se eu for ver o terço que dá certo, o que vai adiante, o que cresce, o que ganha e lida com as zonas de poder em crescimento, em crescente, são pessoas que teriam uma expertise maior de lidar com essas nuances de menos passividade, mais expertise de observar as coisas e ver as frinchas onde há aberturas de poder de eu ser esperto e aproveitar oportunidades. Então, é aquela linha, vamos dizer, do Hermógenes, aquele 80-20, né? Hipoteticamente, na sociedade humana, dependendo do meu crescimento, 20% de nós vamos estar nas linhas de poder superior, quer dizer, com capacidades de ganhar mais, de ter mais poder e ser mais ligados a aproveitar oportunidades. E 80% vão ficar numa linha média para baixo. Mas assim, uma pessoa muito cruel, uma pessoa muito que tem uma mãe ali que cuida dele, não aceita que ele é cruel. De alguma maneira, ele já nasceu com essa crueldade ou ele pode ter sido incentivado a ter essa. Se eu não receber o que eu quero, que a minha mãe me dá, eu mato, eu espanco, eu sou agressivo. Sim, é que se tu for ver todas as linhas de desenvolvimento dos criminosos, tu cai nesse lugar. A base de crescimento deles foi extremamente sadomasoquista. Não tem nenhuma história de pessoas que são assassinos, brutais, agressivos, violentos, que a história seja assim, ele era um anjinho, ele era querido e o pai e a mãe eram verdadeiras pessoas crentes que uma igreja ou coisa assim.
Isso não existe. Se tu for estudar a história de qualquer bandido, tu vai notar alterações muito graves no desenvolvimento arcaico e que gerariam, vamos dizer assim, essas tesões que eu chamo ligadas ao sadismo masoquismo. É um prazer incrível. O ódio, o ressentimento tem em si um prazer equivalente ao amor. Por isso que a gente chama que o ódio é o amor negativo, que a vingança, a tesão da vingança é muito mais forte que o verdadeiro amor. Olha que paradoxo. Não, tu está dizendo uma besteira, isso aí não. Isso é odioso, isso é feio, isso não existe. Vem cá, mas é só tu pegar a história de qualquer bandido maior. Até o Discovery, nos canais Discovery, tem os grandes bandidos da história. Se tu olhar um daqueles filmes, tu vai entender o que eu estou dizendo. A base de crescimento de um grande bandido tem que ver com o pai e a mãe, a sociedade microsocial que ele viveu. E aquelas crianças que são criadas, por exemplo, num abrigo, que são criados num orfanato e que não tem nada disso. Às vezes são pessoas maravilhosas. Sim, pois é, o que eu disse para ti, 1/3 das pessoas que têm qualquer tipo de grande dificuldade de criações de base, então todas as que têm problemas com a família, as que são enjeitadas e que estão nos abrigos, os abrigos têm, ou os orfanatos têm modelos de comportamento que são orientados para o convívio benéfico da pessoa com o outro. Agora, o nível dessa criança que veio até o abrigo, então, que idade ela tinha quando foi para o abrigo ou foi enjeitada? Bebê. Aí, se veio bebê, aí provavelmente vai ter uma mãe empática boa que é uma das cuidadoras. Agora, se tu tem algumas dificuldades que são até dessas cuidadoras, isso vai fazer parte da tua personalidade, do teu jeito de ser. Porque eu sou humanizado pela minha mãe e pelo meu pai. Basicamente pela minha mãe, e o pai está dentro do psicológico da mãe, porque ele está mais afastado. Mas quem humaniza a criança é a mãe dos 0 aos 3 anos, que torna a criança humana. Podemos lembrar aquele, está no Google, de 1920, foi encontrado 2 meninas criadas por uma alcateia de lobo na Índia. Uma tinha 1 ano e meio e a outra quase 5. Aí que eles tentaram, a menor morreu logo depois de ser encontrada. E a mais velha, com 4 anos ou coisa assim, não conseguiu ser humanizada. Ela falava a língua dos lobos, quer dizer, ela gemia, uivava. Por quê? Porque foi criada por algo não humano. Então, a humanização, eu ser alguém humano, é criado numa estrutura de mãe, de social humana. Quer dizer, eu sou humanizado pela humanidade daquele que me cria. Depois, então, eu sou cada vez mais eu dentro da humanidade que me criou e de todas essas distorções que a gente está sempre falando, né? Sim. Ou seja, de alguma maneira, de uma certa forma, não tem como fugir da ideia de que nós imitamos. Nós somos imitadores. Totalmente imitadores. Eu sou assim, olha, aí eu posso usar o exemplo que a gente sempre usa. O script da humanização é criado pela mãe. Quando eu nasci, a mãe me escreve um script assim, tu tem que ser esta pessoa. Como uma novela, eu recebo o script, eu vou representar este personagem. Aí eu deixo de ser eu e sou o personagem. Quando eu nasço, a mãe começa a me dar um personagem que tem uma linha genética profunda, de difícil acesso, que é toda uma estrutura genética do corpo. Mas o corpo psíquico, a genética é da humanização humana da mãe, com o pai dentro e com
vamos dizer, a felicidade que a mãe deve ter ao me ter até pelo menos 5, 6 anos. Ela devia ser uma mulher feliz, se dando muito bem com o pai, com o marido e com a família. Isso seria para mim uma dádiva do céu, porque aí eu tenho uma ligação chamada de apego positivo. Eu vou me dar bem na vida, vou me relacionar com os outros. Qualquer situação que é problemática que vai acontecendo, eu vou ter o apego que é dependente e o apego evitativo. Então, eu quero dizer que todos esses 3 níveis de apego estão em cada um de nós, dependendo das situações que eu vou viver depois. Essa é a teoria do apego, que é muito interessante de quem se interessa de ler ou saber mais. Sim, porque é uma maldição para a criança, de repente, né? Quer dizer para todo mundo, porque todo mundo foi criança um dia. Agora, pegando a Heleninha, tá? Que é um personagem que está bem aí, bem famoso, muita gente está assistindo e tal. A Heleninha, a questão dela começou com a mãe, com certeza, porque aquela mãe ali é inviável, né? Absolutamente inviável. E ela não conseguia, ela transferiu toda essa mágoa da mãe, tentando buscar um homem onde ele cuide dela, mas veja que ela já foi casada, não se deu bem no casamento, ela foi abandonada, né? Então, assim, ó, a Heleninha dá para ser usada como um exemplo de alguém que teve uma vida praticamente destruída em função de uma mãe extremamente narcisista e egoísta e tudo de mal que aquela mulher tem. Isso dá porque a Odete Reutemann é a mãe narcisista, é a mãe distante. E o diagnóstico da Heleninha seria basicamente o que a gente chama na psiquiatria de zonas border, quer dizer, todos nós temos um setor mais equilibrado na personalidade que eu posso chamar de zona neurótica, no sentido que eu manipulo minhas coisas, eu tenho ansiedade, depressão, falta de sentido às vezes, mas eu estou sempre controlando a minha vida. Então isso nós chamaríamos de zona neurótica. A zona mais pesada começa indo na direção do que é mais grave, que seria então a psicose, a loucura total, mas essa zona intermediária entre o neurótico e o psicótico chamaria-se zona border, onde eu sou duplo. Então, a característica do border é uma coisa bem complexa, porque ele tem ansiedade de separação daquilo que é bom, da mãe boa. Eu sinto que a mãe boa é a Odete Reutemann, mas a mãe invasiva também é a Odete Reutemann. Então eu tenho 2 tipos de ansiedade. Ansiedade de separação da pessoa boa, que seria a mãe, e ansiedade de intrusão, que é a mãe horrorosa que entra dentro de mim. Olha que complexidade isso, que só com terapia de alto nível para lidar. Então, para lidar com uma dissociação dessa posição interna, eu tenho ansiedade de uma mãe boa. Eu tenho ansiedade de uma mãe má que está sempre dentro de mim. Então, a boa e a má estão misturadas dentro de mim. Como é que eu faço para fugir dessa mistura? Eu preciso de uma conduta de alguém bom. Álcool, droga, qualquer coisa que me tire da angústia de não conseguir resolver esse complexo interno. Esse é um dos trabalhos mais difíceis das psicoterapias de profundidade ou análise. Então, para tentar isso, o que a gente faz? Medicação, internação e por aí afora. Mas não se mexe nessa profundidade que é a mais difícil. Então, tu vê que ela faz isso com ele, né? Uhum. Eu quero ele aqui, mas estou sempre desconfiada que ele está me traindo, que é o que a mãe desaparece, vai embora, deixa ela sozinha. É ser abandonada. E ser abandonada. Então eu quero o amor, eu te amo, desce, desce, desce. Aí ele, então aonde é que eu vou tirar essa angústia dupla de 2 pessoas dentro de mim? Juntando as 2 com o álcool, ou com uma droga, ou com um caminho qualquer para mim. Ela é o único que me entende.
Então, um copo de uísque não é uma delícia? Sim, porque não questiona também e está sempre ali, né? E tu vê que ela fica até mais organizada e malandra quando bebe. Uhum. Parece que ela se Mais junta numa segura. linha assim, mais agressiva, mais malandra. Ah, mas o que que vocês querem? Aí eu posso até gozar com a situação. Porque Mas ela se como é? sente, tipo assim, mais segura se ela tiver com um copo na mão, uma garrafa. Aí eu preciso do terceiro, que é o quê? O copo de uísque. Então, numa boa terapia, o que que eu tenho que criar? Um terceiro eu interno que maneje as duplicidades que me habitam, que é uma zona de interação onde eu lido bem com os meus problemas sem nenhuma necessidade de coisas externas, tipo qualquer tipo de ligação com alguém, sádica ou masoquista, ou de algo concreto que venha de fora, tipo uma bebida, uma droga, ou... E se eu tiver o poder, Beatriz, aí eu tô numa boa. Aí eu compro 4 bilhões de dólares e em 3 horas eu ganho 8 bilhões. Sim. Se eu conseguir uma informação privilegiada, tu me avisa, né? Não, e é que me lembrei daquela personagem, daquela frase que ficou famosa no Watergate, né? Quer dizer, siga o dinheiro. Para poder entender, segue o dinheiro. Então, o que não é dizer, olha bem agora, nós podemos usar assim, siga o demônio. Se tu quiser te entender, lê Goethe, Fausto e o demônio. Siga o demônio e tu pode te entender desse jeito positivo que eu falei ou do jeito negativo de ser malandro. E, assim, quais linhas podem ser pensadas para mais ou menos substituir assim, esse tipo de prazer? Tu diz prazer é negativo? Não, por exemplo, sim, o prazer negativo, porque se eu tenho esse poder, quer dizer, se eu tenho esse prazer que pode ser usado ou com uma bebida, ou com uma droga, ou com uma perseguição a uma pessoa, deixar uma pessoa dentro de casa presa, o sofrimento dela, tudo isso está mais ou menos vinculado, né? Tá. É uma espécie de prazer que eu sinto, daí eu faço isso sem nenhum tipo de problema. Ou eu sou agressivo com alguém, sou violento, sou torturador com alguém, e aí eu faço isso com filhos, faço isso com companheiras, e até mato, dependendo da circunstância, ou eu sou uma pessoa altamente viciada, drogada, estou sempre com a garrafa na mão, ou eu tenho um poder absoluto que posso manipular estados, fazer coisas terríveis enfrentar presidentes, enfrentar autoridades eclesiásticas, quer dizer, eu sou o cara que vou lá, é tudo muito semelhante, né? Só depende da gradação, né? Isso depende da gradação e das condições ali, até culturais e da pessoa, que a pessoa cresce num ambiente onde ela vai exercer esse prazer diferenciado, mas que na verdade é um só. A origem dele é uma só. E na linha do positivo, qual seria que poderia ser, por exemplo, numa terapia apresentada para a pessoa, porque tem que substituir isso, né? Se ela tem um vício muito grande, ela simplesmente não adianta ela dizer não usa mais, não faz mais, agora vai ser diferente, não tem que substituir por alguma coisa? Claro, porque aí nós estamos falando, vamos dizer, de linhas mais vinculadas ao que a gente pode chamar de espiritualidade, quer dizer, possibilidades. Aí eu me lembrei de um filósofo famoso que é o Spinoza, que ele é um racionalista e um matemático, né? Que ele diz então que a matemática explica tudo, explica o universo. E a matemática é altamente racional. Então, a racionalidade, vamos dizer, avançada e com uma percepção assim bem mais que eu e tu estamos tentando ser racionais para entender complexidades que vêm dos dois lados e se chocam no meio, né? Então, a racionalidade nesse nível, ela é capaz de metabolizar os afetos. Então, se eu entendo melhor as minhas vivências afetivas, e tu te lembra aquele filme que a gente viu, né, dos vários tipos de afetos que se
organizam e se juntam, onipotência, ciúmes, inveja, agressividade, ódio, cobiça, eles fazem verdadeiras gangues internas onde eu sou seduzido pelo poder, pelo dinheiro, por todas essas oportunidades que tem. Se eu sou capaz de racionalizar esses envolvimentos afetivos que me habitam o tempo todo, através de uma racionalidade que, no caso do Spinoza, ele chama assim de quase visão matemática. Descartes também era um desses racionalistas poderosos, e que se eu consigo entender esse tipo de complexidade que existe dentro de mim, eu me aproximaria de zonas que seriam chamadas de zonas místicas, onde eu me aproximo de todos os tipos de religiões, ou projetos de religião que preconizam isso, né? Até me lembrei da Teresa d'Ávila, que é uma santa católica de alto nível, que ela dizia que são 7 as posições de Deus dentro de mim, mas não quer dizer que eu chegando na terceira, eu não volte para a primeira, quer dizer, todos eles sabem que isso é muito complexo de ser feito. Então, trazido para uma coisa menos complexa do que eu estou falando, uma terapia onde eu quero me conhecer e entender por que eu sou assim ou assado, eu teria, através do meu terapeuta, aí o Spinoza diz o seguinte, que as pessoas que teriam essa capacidade maior de perceber essa complexidade teriam uma influência chamada, ele chama de campo mórfico, que seria uma zona, vamos dizer assim, que aquela pessoa, ao ter esse desenvolvimento, teria uma influência positiva com aquele, que é o que se diz assim até na linha mística, né? Quando o discípulo está pronto, aparece o mestre. Isso. São ideias aí de tu te aproximar de entendimentos mais sofisticados em ti mesmo, através desses contatos ou através do conhecimento. Então aí tu conheceria o sentido maior dessas experiências duplas, em que o prazer está tanto no mal como no bem. É o mesmo tipo, só que negativo e positivo. Então, hipoteticamente, eu já posso dizer que existe na nossa vida um trabalho do negativo e um trabalho do positivo. Eu teria que ser capaz de entender que essa dinâmica é presente e não dizer, o mal... Bom, se criou o inferno por quê? Para dizer que todo mundo devia ser bom, porque senão tu vai para o inferno. Mas o inferno existe, ou um cara desses que está num nível alto aí de malandragem e tudo mais. Ai, tu vai para o inferno. É? Ah, tá, então depois de morto eu vou, mas aqui eu tô ótimo. Que coisa, né? É que nós somos assim, essa nossa fragilidade. A gente vê aqui numa conversa como a nossa, e como obviamente é possível fazer, isso parece que não tem nenhuma, nem é importante, né? Porque são pequenos traços, assim, parece que é alguma coisa bem simples. Mas quando isso acontece dentro de um lar, dentro de uma casa, e tu pega uma pessoa assim, tu vê casos de feminicídio, tu vê casos de tortura, tu vê casos de estupro, tu vê casos de violência, de matar criança de fome, de matar outra pessoa de fome. É o que parece uma coisa bem simplória, conversando aqui, no teatro, onde os acontecimentos revelam uma personagem dessas, pode ser extremamente violento e pode ser, inclusive, assassino, né? Pode. Você vê que parece que no Brasil é 4 ou 5 feminicídios por dia. E nós estamos falando de possibilidades não, tem a Delegacia de Proteção à Mulher, tem isso, tem aquilo outro. Pode-se evitar muitas mortes, mas não se evita essa problemática de brigas e sadismos e masoquismos não mortais que estão acontecendo o tempo todo. O tempo todo. E com coisas absolutamente dramáticas que vão causar outros traumas e outras consequências também, né? Porque só chama atenção quando há morte.
Quando a morte aí não é noticiado. Isso assim, né? Um uma sobrinha, ou melhor, uma filha da mulher que ele vive lá com 7, 8 anos, 5 anos. Então ela vai passar 10, 15, 20 anos no segredo. Que a maioria dessas coisas ficam no segredo. Se eu tenho segredos para mim mesmo, que eu sou capaz, eu me lembrei aquele cara que pegou um Uber e gastou R$ 1.000 para poder fazer uma psicoterapia com o Uber, andando para lá e para cá, porque ele dizia, tudo que eu estou te dizendo eu não posso dizer para ninguém, nem para um terapeuta. Mas essa vontade de falar, de ser ouvido, isso é uma espécie de remédio? Sim, é a chamada catarse. Se eu consigo falar dessas coisas para alguém, imediatamente eu começo a ter melhoras sintomáticas. Por exemplo, se eu vou para alguém e consigo falar sobre o meu ressentimento, meu ódio, minha compreensão dessa vida, todas as mazelas que me habitam, mas que eu mantenho em segredo, eu imediatamente começo um esquema como um modelo digestivo, quer dizer, eu começo a digerir o que não sai do meu estômago e eu não consigo nem jogar para fora através da excreção, nem vomitar. Então, se eu fico ressentido e tenho essas linhas agressivas e não faço a catarse, que é jogar para fora de alguma forma, isso é sempre falando, que a palavra é uma das formas mais simples de eu me desinibir de problemas ou tirar os problemas de mim. Se eu não consigo isso, eu vou fermentando. Então, a fermentação é que nem o lixo. O chorume vai ficando em mim e quando passa o limite, vai para o corpo. E aí todas as doenças psicossomáticas aparecendo. Isso significa, por exemplo, que uma pessoa que fala pra caramba como eu não tem problema. Provavelmente nós estamos aqui, eu e tu, jogando para fora nossas inquietudes e tensões, então a gente sai mais leve. A gente, sim, de ou alguma maneira. né? Ou quase pronto para o internamento. Agora, tipo Esses assim, ó. dois são loucos. Não, porque uma pessoa que diz aquilo que ela pensa e que, tipo assim, ela tenta entender as coisas e vai falando isso, vai sendo falado. Porque a palavra é mais ou menos um vômito de alma. Exatamente. A palavra é o vômito do corpo psíquico. O corpo físico vomita coisas, excreta coisas. O psicológico, o corpo psíquico, porque quando a mãe recebe o corpo físico, que todas as mães são maravilhosas para fazer corpo físico, né? A maioria das crianças nasce assim muito bem, né? Perfeita. Corpo físico, olha, eu como mãe, corpo físico, fiz uma beleza. Agora, o corpo psíquico do meu filho, que coisa horrorosa. Uhum. E seria então interessante imaginar que uma pessoa, se ela, por exemplo, ela está cheia de mágoas, ela está completamente, né, ela está infeccionada de tanto ódio, mágoa e rancor e abandono e tudo isso que a gente de uma maneira reconhece. Se ela começasse a escrever e inventar histórias e colocar um pouco dessa experiência negativa dela nessas escritas, isso não seria uma catarse também? Claro, qualquer tipo de expressão. Vamos dizer assim, se eu e tu resolver ir contra fazer um protesto lá na Rua da Praia contra o Trump, tu pega um cartaz e o outro, nós vamos nos sair muito bem. Porque eu joguei para fora toda a minha raiva que eu estava guardando. Uhum. Então, qualquer manifestação em que eu possa, ou sozinho, escrevendo, ou num grupo, me expressando com toda a minha carga emocional, a gente vê assim, até se chama, né, os efeitos de manada, né, em grandes populações, Sim. em zonas de protesto, revolução, aí é um protesto assim coletivo, mas o protesto pessoal, como tu disse, pode ser de vários níveis, conversando, falando, jogando para fora as tensões, escrevendo. Ah, aquela escritora famosa, agora me fugiu o nome, que é
que tem ela tem um escrito que é o ovo e a galinha, e fazia escritos assim que ninguém entendia bem. Ela mesma, depois na entrevista, ela dizendo para o repórter que entrevistar, nem eu entendi bem o que é aquela entrevista, aquela crônica do ovo e a galinha. A Clarice Lispector. Clarice Lispector, isso. Ela escrevia coisas que até hoje todo mundo admira, mas é assim, ela jogava para fora as tensões que a habitavam. Ela era muito problemática, mas se deu bem escrevendo. Isso, porque assim, eu estou imaginando exatamente assim, ó, a pessoa encontrar uma maneira de fazer isso para ver se dá certo para ela, se ela se sente melhor. Não é dar certo, se dá certo é aquela coisa sempre do final feliz, né, que a gente tem na cabeça. É tipo uma experimentação. Uma pessoa que se sente muito estranha, que está cheia, eu tenho traumas, meu pai fez isso, minha mãe, não sei o quê, aquelas coisas do passado. Se por acaso ela pegar um caderno, ou pegar mesmo para pintar um quadro, se ela for colocar isso em algum tipo de arte, em algum tipo de coisa, ela vai estar fazendo uma tentativa de expressar aquela dor interna que ela tem, aquela dor na alma que ela tem, contando, por exemplo, uma história de uma moça que viveu não sei o quê, contar uma história, ou pintar um quadro, ou sei lá, fazer alguma coisa. A arte, parece que ela funciona para isso, né? Todas essas expressões que tu falou, elas funcionam no sentido criativo de eu me sentir bem com o que eu faço, né? E organizando, então, e manipulando a ansiedade, o sem sentido, a depressão que nos habita rapidamente ou seguidamente. E as pessoas se escondem, né? Elas estão... A maioria de nós precisa assim, manter uma fachada de que eu estou bem, não tenho problemas, eu estou ótimo. Segue o meu caminho, vê o que eu faço, porque eu estou ótimo. Até os coachings, né? O que buscam, né? Num fim de semana que tu fique maravilhoso para sempre, né? E tem gente que vai lá e chora e eu me lembro de um paciente meu que ele passou de sexta a domingo e dançaram tudo mais, e ele disse, mãe, eu me apaixonei por uma mulher assim que era o dobro de mim, gorda, mas a empatia que eu tive com ela dançando, eu achei que eu tinha encontrado minha alma gêmea. Aí, na segunda-feira, quando eu encontrei ela de novo, eu digo, mas eu estava louco, né? É que, assim, o estado alterado de consciência, ele pode acontecer nas situações mais inacreditáveis. Doutor Maia, eu vivi uma experiência num final de semana também. Eu fui fazer tipo assim, um final de semana, mas não era nada a ver com coach, era só meditação e coisa do gênero. E aí a gente foi fazer nós ficamos em torno de uma mesa com muitas frutas, era muito bonito. Não era bonito, era um lugar especial, tá? Diferente, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Só que a gente ficou caminhando em torno daquilo e cantando mantras muito tempo. Depois eu acabei sentando, porque eu também não sou louca, né? Sentei e fiquei observando o pessoal andando em volta daquilo e cantando mantra, andando em volta daquilo, cantando mantra. Não tinha droga, não tinha café. Era só aquelas coisas que estavam ali cantando aqueles mantras. O que eu quero dizer é que não tinha ninguém drogado com as drogas convencionais. Só que eu comecei a ver que as pessoas começaram a ter experiências elas estavam em estado alterado de consciência. Entende? E era aquilo assim do muito sorriso e gargalhadas, e daqui a pouco a pessoa meio que... foi uma coisa estranha. Experiências que demonstram que o nosso organismo, através da química, porque ali tinha cansaço, tinha repetição, tinha o fato de estar em grupo, eu acho que isso também envolve muita gente, né? Quando a gente está em grupo, a gente fica diferente. E assim, nós somos praticamente um cenário, né? Onde pode acontecer qualquer coisa com a gente a qualquer momento.
Só que a gente pode também manipular isso. Pois é, aí que tá, tu descreveu bem um script de grupo. No momento que eu começo a ter por que hoje em dia, né, essas coisas gospel, cantos na igreja católica, carismáticos, tudo isso é para haver movimentos coletivos de alteração de consciência, onde eu vivo uma intensidade afetiva de grupo que me deixa, vamos dizer, bem naquele momento, e eu levo esse bem-estar depois para um tempo de vida, até voltar a ter novo contato, e assim vai. Mas aí está sempre ligado a um procedimento externo em que necessariamente eu não fiz uma mudança interna de mim ao ir mais fundo nessas alterações que me habitam. Eu preciso do outro, eu preciso do grupo, eu preciso de ter uma posição externa onde eu tenho uma consistência, vamos dizer assim, narcísica e de poder em que eu seja respeitado pelo grupo. Mas necessariamente eu não teria ainda uma identidade psicológica nesse corpo psíquico que me desse a manutenção que eu precisaria dar para mim pessoalmente. A maioria de nós precisa de manutenções externas, família, relação, dinheiro, posição. Estou sempre vinculado ao ter lá fora. A linha da espiritualidade ou do sentido maior viria de uma capacidade de eu ter tudo isso, mas ao mesmo tempo não estar apegado a isso do jeito que aquela ouvinte falou que estava destruída porque a casa onde ela viveu 70 anos, 60 e tantos, sei lá, estava sendo demolida e ela tinha que ir embora. Quer dizer, nós somos apegados ao que tem lá fora. Então, na linha da chamada espiritualidade, que é uma coisa de cada um, os apegos deveriam ser cada vez menores à medida que eu vivo a vida e me apegando a algo meu que eu construí ou deveria ter construído internamente. Mas a maioria de nós falha nisso. Eu sou muito dependente do ambiente, das pessoas, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Então a velhice passa a ser um drama, né? Até porque nós não estamos nem ao menos nos preparando para isso. Porque eu vivo como se eu não fosse ser velha, né? Exatamente, né? A gente vive como se não houvesse amanhã. Quer dizer, eu nem sei se vai existir uma Beatriz velha, né? Apesar de saber que já estou dentro do conceito de idade, ali, né? Na questão ali do ano de nascimento, eu já estou nessa velhice. Só que eu ainda tenho na minha cabeça uma fantasia de que negativo, eu vou ficar velha. Eu tenho até uma história que no passado eu contava isso muitas vezes. Eu fui visitar o meu irmão, que já não está entre nós há muitos anos, eu fui visitá-lo no Hospital Conceição. Então, horário de visita de tarde. Então, tinha ali várias pessoas na rua esperando o horário da visita. E eu fiquei ali esperando também. Só que eu sou muito falante, né? Não sei se alguém já percebeu. Não, ninguém. Eu logo entabulo conversa, já começo a conversar se eu entro num ambiente assim de espera. Rapidamente já estou conversando. E eu comecei a conversar e tinha uma velha ali, né? Na frente do Hospital Conceição. Tem até hoje, tinha ali pipoca, cachorro-quente, água, refrigerante, tem aquelas banquinhas ali com carrinhos e tal que vende aquilo ali. E nós estávamos naquela imediação ali. E estava muito calor. E eu estava conversando com uma senhora já idosa, muito mais de 70 anos, e eu falei, digo, tá calor, né? Aquela pessoa bem enturmada, né? Tá calor, né? Tá calor. Eu disse, eu acho que eu vou comprar um Guaraná. E ela disse, eu não posso. E eu fiquei, entrei em surto, né? Como não pode? Por quê? Um Guaraná custa R$1,50, era no tempo lá recém tinha começado o real. Eu disse, como assim não pode? Uma senhora bem vestida, bem, né? Não pode. Aquilo me aguçou a curiosidade. Eu sou curiosa mesmo. E eu
vou perguntar por quê, mas a minha educação disse, não vai perguntar por quê, né? Ela deve ser diabética, de repente ela pode ter algum tipo de impedimento para isso tudo na minha cabeça, tá? Aí vou começar, e ela disse, não, mas eu vou comprar, tá muito calor, não sei o que, continuei tentando entender ali a velha. Aí ela, não, eu digo, não, mas eu vou comprar, eu pensei, vou pagar uma para ela. Eu digo, não vou pagar, essa senhora aí tem dinheiro para pagar, que é isso, né? E aí perguntei, por que a senhora não vai comprar? Ela disse, porque eu guardo tudo que eu tenho. Aquilo me deixou mais doente ainda. A senhora guarda tudo? Eu guardo cada centavo que eu tenho. E eu pensei, bom, ela deve ter, sei lá, pegou alguém doente para criar, quer deixar uma boa poupança. Tudo isso na minha cabeça de doida, né? Sim. Aí eu disse, mas para quê? Porque mal educada pra caramba, né? E ela chegou e disse, pra quando eu ficar velha? E eu fiquei assim até hoje, eu tenho esse guardado. Alguém tem que avisar pra ela que ela já tá velha. Entendeu? Vê, né? Como assim tu vai guardar pra quando tu ficar velha? Tu já é uma velha, vai lá. Falta de educação total da pessoa. Mas aquilo me marcou assim pra sempre. Porque aquela senhora estava calor, ela tinha dinheiro para comprar uma Guaraná, ela podia tomar uma água gelada, não estou dizendo que tinha que ser a mesma Guaraná que eu falo. E ela também, sabe? E ela estava guardando para quando ela ficar velha. Aí tu vê como eu posso ter ideias fixas e me basear nelas a vida inteira e não abrir mão delas e ficar cada vez mais anacrônica, absolutamente fora de linha e dizendo bobagens como essa, né? Porque eu não posso abdicar da minha ideia, eu guardo tudo para a minha velhice. E não me dou conta que na minha velhice maior até, daqui a pouco eu consegui uma herança para quem vai ficar com o dinheiro que eu guardei, né? Sim, e aí a pessoa vive entender. A pessoa fica se quase mutilando, né? Não deixa de viver uma experiência agradável, se bem que isso aqui também é um pensamento meu, né? De repente a pessoa não estaria um pouquinho interessada num copo d'água gelada, sei lá. Mas o que me assustou foi ela já ser uma pessoa velha, uma pessoa idosa, uma pessoa senil, e ela estar esperando chegar lá. Eu não sei o que ela vai fazer quando ela chegar lá. E eu achei aquilo muito engraçado na hora. E me marcou, e eu já comentei isso umas 200 vezes na minha vida. Como é que a pessoa não se dá conta, né? Porque o aqui e agora, eu acho que é o melhor momento da vida, né? Esse é o lugar que tu tem acesso a qualquer tipo de mudança. Claro que na época lá, não sei se tu disse, bom, mas já que a senhora está guardando para a velhice, eu vou dividir a minha Coca-Cola com a senhora, minha Guaraná com a senhora. Sim, eu poderia ter feito isso, né? Aí a tua empatia dizer, pobre coitada, né? Não está guardando para a velhice, mas eu vou dar uma agradadinha nela aqui agora. Não, e veja, eu apaguei, eu não sei como é que terminou isso, eu não me lembro como é que foi que terminou. Porque eu acho que eu fiquei paralisada com aquela fase, sabe? Não, é provável que tu tivesse até dito, não, então eu divido aqui com a senhora, né? Mas, muito provavelmente, do jeito que eu sou, eu não posso contar porque claro, eu não me lembro. Mas o impacto da lembrança é isso. Como é que uma pessoa pode fazer isso de uma forma tão categórica, né? E outra coisa, né, Beatriz, que eu me lembrei, que tu tem uma experiência de quase morte que, se a gente acreditar nela que vai ser assim depois da morte, tamo junto, né? Sim, tamo junto, mas aí isso aí aconteceu muito antes. Muito antes. Não, eu sei. Uhum. Mas essa velha jamais, eu acho que teria uma vivência dessas, né? Não, é muito interessante, assim, essa percepção do tempo que é estranha também, né? Veja, se a gente olhar para uma criança recém-nascida, para uma criança com 10 anos, assim, existe um caminho para ela que está disponível, né? Onde ela vai ter tanta experiência, e a gente já está naquele caminho que está, tipo assim, né? Tu já vivenciou tudo isso, mas ao mesmo tempo existem pessoas que parece que cristalizaram ali. Então, de repente, a pessoa está já
passando pela velhice, às vezes já está mesmo, e não consegue curtir a vida, né? Ainda Isso. na expectativa para quando eu ficar velha. Até porque a gente geralmente faz isso. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando eu ficar velha, eu vou ser feliz quando eu... Sabe, a gente sempre coloca para depois, né? Vai, um ideal que, na realidade, quando acontecer, pode não ser nada daquilo que eu idealizei, né? Ou a gente nem perceber, né? Nem viu. Já aconteceu. Não, exato. É isso. Agora eu vou almoçar. E o senhor também. É Não, agora meio-dia. vamos fazer uma coisa que o corpo precisa, né? Comer alguma coisa, Comer para alguma coisa. satisfação De nossa. preferência bastante, que eu tô com muita fome. Tá bom? Tá certo. Doutor Maia, obrigada, viu? Um abraço. Bom final de Um abraço para semana. ti e para os ouvintes. Tudo de bom. Então, né, eu conversei com o Dr. Maia, como sempre, que é possível, que ele está disponível para conversar com a gente aqui nos sábados. E hoje é sábado, exatamente. Então, por causa disso, eu também estou saindo fora, né? Obrigada, muito obrigada a todos pela companhia. Desculpa alguma coisa, não foi de propósito. O que a gente quer é ser feliz. Se você puder, seja feliz. E deixe outras pessoas felizes também. Se não puder, pelo menos não atrapalhe. Já é um bom caminho, né? Grande beijo para todo mundo. E se tudo der certo, eu volto na segunda-feira a partir das 9 horas, tá bom? Grande beijo e até lá.